Boa tarde a todos e todas. Primeiro, trazer aqui uma justificativa pela ausência do presidente Luciano Bandeira. Mas o presidente Luciano Bandeira tem uma agenda hoje com o ministro Paulo Guedes, que está aqui no estado do Rio de Janeiro. E eu não sei se os senhores sabem, existe aí um projeto, uma PEC, que atinge todos os conselhos de classe, mas especialmente a Ordem dos Advogados do Brasil. A gente vive hoje um momento extremamente difícil no nosso país, que eu vou falar um pouco disso também nessa minha rápida intervenção, mas queria agradecer aqui o convite. Infelizmente o presidente Luciano não teve condições de estar presente. Saudar aqui meu queridíssimo amigo Lucas, um amigo de longa data, conselheiro seccional também, presidente da Comissão de Advocacia Estatal. Bem, eu quero falar um pouco para vocês da importância que a advocacia estatal tem para a Ordem dos Advogados do Brasil. No final do primeiro mandato do presidente Felipe Santa Cruz, nós tínhamos, única e exclusivamente, uma comissão, que era a Comissão de Advocacia Pública. E eu confesso, até por absoluta ignorância, o próprio presidente Luciano, Felipe, nós imaginávamos que aquela comissão ela teria condições de contemplar todos os interesses, inclusive da advocacia estatal. E percebemos que era um arrematado erro, que existem pautas que são pautas exclusivas pertencentes à advocacia estatal. E nós criamos uma comissão de advocacia estatal no início do segundo mandato do presidente Felipe. Por muito tempo, por muitos anos, a advocacia pública e a advocacia estatal estiveram distanciadas da Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional, do próprio Conselho Federal. Essa é uma realidade. No início do primeiro mandato do presidente Felipe, nós reativamos a Comissão de Advocacia Pública. Isso fez com que o advogado público passasse a pertencer mais à Ordem, a viver mais a vida da Ordem. E eu disse também para o ex-presidente da Comissão de Advocacia Estatal que era fundamental que nós resgatássemos o sentimento de pertencimento desses advogados em relação à nossa instituição. E hoje eu percebo que muitos advogados públicos e advogados de estatais, quando têm problemas, eles se socorrem da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso é um dado relevante, um dado muito importante para a gente. Por quê? Porque esse distanciamento não tem a menor justificativa. É a Ordem dos Advogados do Brasil. Advogados públicos, privados, advogados estatais. Não existe essa distinção. Então, acho que foi muito importante a criação dessa comissão e fico muito feliz de ter o Lucas à frente dessa comissão nesse triênio. E ao longo dos últimos anos, nós tivemos diversos problemas envolvendo prerrogativas dos advogados públicos e dos advogados estatais. Eu não vou entrar no tema que eu fiquei sabendo que o Rafael vai abordar, que é a questão da Operação Bullish, mas à época, eu era procurador-geral da Ordem dos Advogados. E ao lado do presidente Luciano, que presidia a Comissão de Prerrogativas, era diretor-tesoureiro da casa, ficamos estarrecidos quando recebemos a notícia de que advogados do BNDES tinham sido conduzidos coercitivamente, busca e apreensão. Existe uma tendência dentro do Estado brasileiro, e que é vendido pela opinião publicada, não digo nem opinião pública, mas pela opinião publicada, de criminalização da advocacia. Buscam criminalizar o advogado, confundir o advogado com a figura de seu cliente. Isso me remonta àquela passagem de Santo Agostinho, que era reproduzida por Sobral Pinto, que nós, advogados e advogadas, odiamos o pecado, mas amamos o pecador. O direito de defesa é algo intrínseco ao exercício de nossa profissão. Nós trazemos dentro do nosso DNA o direito de defesa, o amor à liberdade. E vivemos hoje um momento extremamente obscurantista dentro da nossa sociedade, onde graça ao ódio, onde viceja a intolerância, aonde busca-se a todo momento a enfraquecer, a quebrar a espinha dorsal do direito de defesa. É óbvio que a criminalização da advocacia atinge a todos os setores da advocacia, sobretudo a advocacia criminal. O Rafael pode até tangenciar isso muito melhor, com muito mais propriedade do que eu, porque é um grande criminalista. Mas como gestor de classe, percebo que todos os setores da advocacia estão sendo atingidos
para essa marcha que existe dentro da nossa sociedade de criminalizar a advocacia. Porque existe um pano de fundo, que é o enfraquecimento do direito de defesa, e ao enfraquecer o direito de defesa, qual a forma mais fácil de enfraquecer o direito de defesa? É atacar a advocacia, é atacar a Ordem dos Advogados do Brasil. É isso que nós estamos vendo hoje. É isso que nós vemos no Estado brasileiro. Onde, infelizmente, a defesa não tem o mesmo status da acusação. Onde os fins justificam os meios. Rui Barbosa falava que ampla defesa e contraditório não são garantias do Estado Democrático de Direito, são a própria essência do Estado Democrático de Direito. E o mesmo Rui dizia: pela lei, dentro da lei e com a lei, porque fora da lei não existe salvação. Mas, infelizmente, hoje, existe um apelo midiático de que os fins justificam os meios. Os fins não justificam os meios. E justamente dentro dessa quadra histórica, extremamente conturbada, extremamente complexa, onde graça ao ódio, onde viceja a intolerância, onde há um desrespeito crescente às liberdades e garantias individuais, e muitas das vezes, sob beneplácito do próprio Supremo Tribunal Federal, é que ganha relevo o papel da Ordem dos Advogados do Brasil. Porque cabe a nós, advogados e advogadas, a OAB. Até porque a OAB somos nós, advogados e advogadas. Não é o presidente Felipe, não é o presidente Luciano, não sou eu como diretor de ordem, ou eventualmente o Rafael como conselheiro, o Lucas. Somos todos nós, advogados e advogadas, que fazemos a força de nossa instituição. Cabe a nós, advogados e advogadas, e à instituição, a OAB, agir contramajoritariamente. A falar aquilo que precisa ser dito, e não aquilo que as pessoas querem ouvir. Por isso que existe uma certa incompreensão dentro da sociedade do papel da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu confesso também, Rafael, estava conversando com o Rafael ali fora, o homem médio, a pessoa que não tem a formação jurídica, eventualmente ela conseguir, ela de uma certa forma não aceitar determinados parâmetros, paradigmas correntes dentro do ordenamento brasileiro. Mas do advogado ou advogada que não respeita o direito de defesa, que não respeita as garantias processuais, a ampla defesa contraditória, que acha isso como algo menor, que os fins justificam os meios, eu confesso que eu tenho grande dificuldade em entender. Infelizmente, hoje, dentro da nossa classe, também existe uma certa incompreensão do nosso papel. E eles não percebem que isso é o ovo da serpente. Porque quando ele tiver algum tipo de problema de prerrogativas, ele vai ter que se socorrer da Ordem dos Advogados do Brasil. Eduardo Seabra Fagundes, que foi um presidente do Conselho Federal, o último presidente do Conselho Federal, antes do presidente Felipe Santa Cruz, do Rio de Janeiro, há 40 anos atrás, ele costumava dizer que não há como nós imaginarmos uma advocacia forte se tivermos uma Ordem dos Advogados fraca, fragilizada. Uma é fator de prestígio social da outra. E o que eu mais vejo hoje, nos dias atuais, são críticas, e muitas vezes críticas absolutamente infundadas, em relação à Ordem dos Advogados do Brasil. Não estou dizendo que críticas não devem ser feitas. Um gestor de ordem, um gestor de classe, de qualquer conselho de classe, ele precisa entender que ele está ali aberto para poder ouvir críticas. Ele está aberto ao diálogo. Mas muitas dessas críticas são críticas absolutamente infundadas. E nós temos um compromisso. O nosso partido é a Constituição Federal. A nossa ideologia é o Estado Democrático de Direito. Isso não é ser de esquerda nem ser de direita. Entretanto, isso tem um impacto fundamental no exercício de nossa profissão, de nossas prerrogativas, das prerrogativas dos advogados estatais. Agora, no dia 4 de julho, completamos 25 anos do Estatuto da Advocacia. Estatuto esse que eu acho que precisa ser revisitado em alguns pontos, mas traz ali parâmetros importantes de defesa do exercício pleno da advocacia. Porque essas prerrogativas que são dadas aos advogados, às advogadas,
São dadas, muitas das vezes, para poder falar em nome de quem não tem voz. Muitas das vezes nós somos a última trincheira. E nós temos percebido um momento significativo de violências, de prerrogativas aos advogados e advogadas de estatais. Eu não sei se é exatamente porque agora os advogados das estatais percebem que a ordem é o locus próprio para poder levar esses problemas, ou se efetivamente aumentou-se o número de problemas em relação às suas prerrogativas. Ou talvez ambos. Mas o fato, objetivamente falando, é que existe hoje um número significativo de demandas trazidas por advogados estatais, muitas delas que são levadas ao Lucas e outras à Comissão de Prerrogativas. O que é importante que fique claro para todos os senhores e senhoras é que a ordem, aqui a seccional do Rio de Janeiro, bem como o Conselho Federal, nós temos um compromisso intransigente com a defesa dos honorários sucumbenciais dos advogados e advogadas. Fizemos isso em relação à advocacia pública. Eu fui sustentar no TRF, uma representação de constitucionalidade que teve no TRF, eu fui defender os interesses dos advogados públicos no final do ano passado. Infelizmente, há uma incompreensão por parte dos embargadores que entenderam que os advogados públicos não deveriam, não fariam jus à percepção de honorários sucumbenciais. Primeiro porque fazia uma confusão entre honorários contratuais e honorários sucumbenciais. Segundo, porque eles diziam que eles já recebiam por exercício da função. Terceiro, porque a justificativa dada por eles, que isso traria um prejuízo ao erário público, mas quem paga os honorários sucumbenciais não é o Estado. Quem paga os honorários sucumbenciais é quem perdeu. Agora, qual é o pano de fundo, o real pano de fundo? É que na cabeça deles, é que eventualmente um procurador da Fazenda que tenha atuado numa execução fiscal de 50 milhões de reais, se porventura tenha sido fixado 10% de honorários, esse julgador, esse magistrado, parte da premissa que aquele valor é integralmente para o bolso daquele procurador da Fazenda. E ele não admite o que não é verdade, o que todos nós sabemos que não é realidade, é que não vai para um fundo, é dividido, tal, só uma parte que é repartida para os advogados públicos. Mas ele parte de uma premissa de que o advogado público, no caso, vai ganhar mais do que ele, magistrado. E um despacho que tive com um magistrado, não vou naturalmente declinar o nome dele, ele disse o seguinte: mas não faz sentido, doutor, nós que estamos no topo da pirâmide jurídica, recebermos menos do que vocês. Foi dito isso. No ato de sincericídio, ele falou isso. Que não fazia sentido um advogado que tivesse conduzido uma ação, aqui, Alice, procuradora de Estado, enfim. Foi dito isso por um magistrado federal. É verdade que a magistratura federal dentro tem um código penal, um código de processo penal próprio, mas eu imaginei que não chegasse ao ponto de ouvir isso de um desembargador. Mas ouvi. É contra esse estado de coisas que nós precisamos lutar cotidianamente. E perdemos. Naturalmente vamos recorrer. Mas esse é o cenário. Havia lei autorizando isso. E simplesmente porque um juiz entendeu que era inconstitucional. Da mesma forma, juiz de primeira instância aqui no Tribunal de Justiça, em relação ao novo dispositivo que trata em relação aos honorários de sucumbência, incidentalmente está declarando a inconstitucionalidade. Por quê? Porque não era incomum também no passado, especialmente quanto à administração pública,
o advogado lá labutava durante anos e anos e anos, lograva êxito, e depois, numa causa, às vezes, de 100 milhões de reais, o juiz fixava de honorários comerciais 5 mil reais. Era absolutamente comum isso. Com o novo Código de Processo Civil, isso acabou. Acabou, como é que eles resolveram o problema? Alguns magistrados de primeira instância estão declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do dispositivo. Olha que maravilha. Estão muito criativos. E cabe à ordem, justamente, agir com firmeza contra esse absurdo. E da mesma forma em relação aos advogados estatais. Nós entendemos que os advogados estatais fazem jus à percepção dos honorários comerciais. Obviamente que nós entendemos que cada empresa tem a sua normatização, a seu próprio regramento, enfim, mas os honorários sucumbenciais pertencem aos advogados. E contra isso não há dúvidas. A Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Seccional e o Conselho Federal estarão ao lado de vocês. Da mesma forma, em relação à questão da opinião, da independência técnica do profissional. E aqui acho uma situação aqui muito sensível. Muito sensível. Eu não sou um especialista em direito penal. Mas, Rafael, não me lembro, no Código de 40, nem nas legislações extravagantes, a existência de um tipo penal chamado crime de hermenêutica. Não existe isso. E nós estamos acompanhando, dentro da Ordem dos Advogados, com muita preocupação, tanto no âmbito da seccional quanto no âmbito do Conselho Federal, o número crescente de advogados públicos e de advogados estatais estão sendo responsabilizados civil e criminalmente por pareceres exarados. Imagine os senhores, não é uma realidade de advocacia estatal, mas da advocacia pública, um procurador de Cambuci, da grande Cambuci. O procurador atuou, exarou um parecer. Deixa eu até falar aqui, Cambuci, falei aqui em tom brincadeira, mas adoro Cambuci, tá, gente? De repente pode aqui alguém falar que eu estou falando mal de Cambuci, né? Nos dias atuais é sempre importante deixar as coisas claras. O procurador emitiu um parecer, mas ele não era ordenador de despesas, não era nada. Foi feita a contratação, ele fez análise sobre o aspecto formal. Todas as formalidades foram preenchidas, aquelas formalidades trazidas pela lei. Deu um parecer, exarou um parecer. E depois o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública e ele foi colocado no polo passivo dessa ação civil pública. Naturalmente, agentes públicos, né, foram responsabilizados também. Aí o juiz deferiu uma decisão em caráter liminar, a indisponibilidade dos bens, e esse advogado já estava há mais de 10 anos com os bens indisponíveis. Há mais de 10 anos com os bens indisponíveis. E já, ele tendo mais força, ele socorreu da ordem. Atuamos já em grau de recurso, fomos para o STJ e conseguimos a vitória no STJ. Mas ele ficou mais de 10 anos, para ser preciso, 13 anos, com seus bens indisponíveis, e não tendo qualquer tipo de responsabilidade. E isso tem acontecido cotidianamente, com os advogados públicos e com os advogados estatais. Aconteceu também com o procurador do Estado, há um tempo atrás, há uns 2 anos atrás. Só que existe uma grande diferença da força da Procuradoria do Estado para a Procuradoria do Município de Cambuci. Primeiro porque as procuradorias de municípios, não estão todas elas institucionalizadas. Então existe uma grande diferença entre as carreiras. E a força, naturalmente, da Procuradoria do Estado, né, para outros ramos da advocacia pública é abissal. Rapidamente houve ali uma grande concertação e eles conseguiram a reversão da decisão. Um magistrado de primeira instância da Vara de Fazenda Pública tinha colocado lá como disponibilidade de bens de um determinado procurador de Estado. Ou seja, esse é o ovo da serpente, mas isso tem acontecido também com advogados de estatais. Em todo o país. Em todo o país isso tem acontecido. No Charles de Lange. 5 minutos? É isso? Então tá bom, então.
Então vou me interessar aqui para o final. Isso é um absurdo. O advogado, seja ele público, privado, advogado de estatais, ele tem independência técnica. Se porventura um superior determinar que ele faça algo, e se dentro da sua convicção ele chegar à conclusão que não deve ter o parecer não deve ser emitido naquele sentido, ele tem a obrigação de emitir o parecer em sentido contrário. E cabe a nós, a Ordem dos Advogados do Brasil, protegê-lo, auxiliá-lo, caso tenha sua prerrogativa violada, amesquinhada. Existe um movimento hoje, dentro do Conselho Federal, eu vejo o Carlos também, que é o presidente da Comissão Nacional, enfim. Nós estamos olhando com muita preocupação esse estado de coisas que toma conta do Estado brasileiro, do nosso país. As liberdades e garantias individuais estão sendo amesquinhadas dia após dia. Existe um processo crescente de criminalização da advocacia, mas o anverso dessa moeda também é a criminalização da política. Rafael, criminalizar a política normalmente é o primeiro passo para a instalação de pautas autoritárias. Uma coincidência do destino é exatamente isso que nós vemos nos dias atuais. Pautas autoritárias, supressão de direitos, normas restritivas e limitando o direito de defesa, ataques à advocacia e, sobretudo, em especial, à Ordem dos Advogados do Brasil. A pergunta que fica é: a quem interessa isso? Quem ganha com isso? Certamente não é o país, não é a sociedade brasileira. Então, eu queria mais uma vez aqui, já interessando para o final, Lucas, estou falando de pé por uma questão simples. Estou falando alto para ser ouvido, em pé para ser visto e rápido para ser aplaudido. Eu li uma biografia que falava sobre os ex-presidentes dos Estados Unidos, e tem uma passagem que me marcou muito, que foi o William Harrison. O William Harrison foi presidente dos Estados Unidos, que menos tempo ficou sentado como presidente dos Estados Unidos. Mas me marcou porque tem um traço pitoresco da vida do William Harrison, que ele fez o maior discurso de posse dos Estados Unidos. Ele falou 4 horas e meia, de maneira assim, ininterrupta, num dia muito frio, num ambiente descampado, pegou uma pneumonia, 20 dias depois ele morreu. Eu, como estou com sinusite também, então eu vou observar isso e não vou, fazendo uso de antibiótico, eu não vou cansá-los mais. Até porque eu já frustrei os senhores e senhoras pelo fato de não estar aqui, enfim, o presidente da Ordem. Enfim, de maneira surpreendente, acabei recebendo um convite para poder representar a seccional. Mas eu quero dizer que nesse momento de dificuldade, de luta, é fundamental que nós, advogados e advogadas, estejamos efetivamente irmanados, unidos. É um momento que demanda coragem, altivez, união, para fortalecimento da nossa instituição e para a defesa das nossas prerrogativas, que não são privilégios, são garantias para o exercício pleno da nossa profissão e para o exercício pleno da cidadania. Muito obrigado a todos.